A semana foi de decisões e venceu o prazo para que o governo fizesse qualquer alteração no PRS 13/2017. E é sobre esse assunto que eu conversei com Jefferson Rocha. Bom dia, família. Bom dia a todos aí do Sucesso no Campo. Olha, realmente foi uma atenção muito grande, né? A gente que acompanha essa situação aí desde o início, né? A questão do PRS na Andaterra já é um assunto debatido desde 2010, antes mesmo do Supremo Tribunal Federal encaminhar os ofícios ao Senado. Nós já debatíamos a possibilidade da resolução do Senado. Inclusive, o Dr. Felisberto Odilon Córdova provocou um dos senadores com um ofício, que é o catarinense, o senador Raimundo Colombo, que à época era senador, para que fizesse a resolução. Então a gente acabou buscando na história e viu que é um assunto que nós insistíamos lá atrás, mas que não encontramos respaldo à época, e o que nos diziam, o que nos repassavam, o próprio Senado, era que, como era uma matéria já absolutamente sedimentada no Supremo, não havia necessidade da resolução. Mas enfim, aí a gente assistiu aquele episódio agora em 2017 e buscamos a reativação desse projeto de resolução, e ele de fato acabou transcorrendo. Sempre tivemos muita confiança no aspecto jurídico, no que diz respeito à eficácia do projeto, ao efeito retroativo que ele tem, à força que tem a resolução do Senado, que se equipara a uma decisão da Suprema Corte, né? Então, isso tudo nós tínhamos de uma forma bem tranquila. Apareceram aí no meio do caminho muitos juristas de Google e alguns políticos mal intencionados, dizendo que o projeto de resolução não valia nada, que era perda de tempo. Enfim, nas palavras do relator, do senador Jader Barbalho, todos esses vão ter que nos engolir daqui por diante, porque o projeto foi aprovado, não houve recurso, falta só um ato, que é a promulgação, que é um ato vinculado, do qual o presidente Eunício Oliveira não pode se furtar. Ele disse que vai fazê-lo na próxima semana, na terça. Até hoje nós vamos insistir para que isso aconteça, mas eu posso dizer de uma forma mais tranquila que realmente a questão política está sacramentada, que não há mais como voltar atrás em cima da resolução. Realmente foi muito tenso, né? Nós passamos ali uma situação de expectativa, né? Porque se houvesse um recurso a gente voltaria todo aquele debate e votação, etc. Mas não havendo, ele consolidou, e esperamos inclusive regimentalmente ir até o encerramento da sessão, mas eu deixei para comemorar de fato depois de encerrar a meia-noite, de virar do calendário, e agora vamos pensar no prospectivo, vamos pensar no para frente, porque uma vez promulgada a resolução, o Fundo Rural cai a base de cálculo e cai a alíquota, cai os incisos 1 e 2 do artigo 25 da Lei 8212, e é bom para o produtor e é bom também para o adquirente, porque também cai no inciso 4º do artigo 30, ou seja, o adquirente também fica desonerado da obrigação do desconto de 2,1%. Então, basicamente, foi uma vitória construída por várias mãos, né? Eu atribuo essa vitória ao produtor, à organização, à comunicação. Foi realmente uma batalha de comunicação, de mídia, porque nós não teríamos conseguido demover 16 senadores não fosse o trabalho da comunicação. E o Sucesso do Campo é uma ferramenta muito importante de comunicação direta do produtor, sem intermediários e sem censura. E o trabalho de vocês foi fundamental para que essa vitória fosse alcançada e consolidada no dia de hoje, certamente. Então, na próxima terça, uma vez promulgado, a resolução entra no mundo jurídico e, efetivamente, na prática, aquilo que chamavam de dívida já não existirá mais. O passivo que nos atribuíram com esse julgamento de março, ele desaparece do mundo jurídico, porque a Fazenda Nacional, a Receita Federal, os órgãos exatores ficarão sem base legal para exigir a cobrança. Eles não têm uma base, eles não têm uma lei para cobrar o produtor. Então, realmente, a questão se resolve do ponto de vista prático. O passivo fica suplantado, não há mais
dívida e, sobretudo, uma reclamação que eu ouvi muito. Sim, e os produtores que pagaram, aqueles que caminharam sem liminar, que não fizeram depósito, que preferiram pagar, estes, inclusive, terão o direito à restituição do indébito, porque este dinheiro do Fundo Rural não pertence ao governo, não pertence ao senhor Henrique Meirelles, não pertence ao senhor Michel Temer. Este dinheiro pertence ao produtor rural brasileiro. É isso que nós temos que realmente passar, é esta a verdade. Os valores que foram recolhidos ao Fundo Rural, eles pertencem ao produtor. Então, na medida em que a promulgação da resolução se efetivar, que ela entrar no mundo jurídico, os produtores poderão se habilitar a buscar de volta, inclusive, o que pagaram, aqueles que vieram recolhendo. E quem não recolheu, por força de tutela ou liminar, pode ficar tranquilo em relação a eventuais cobranças, porque não existirão mais. Fica suplantado o passado. Obrigado, Favela, muito obrigado a todos e estou aqui à disposição sempre quando necessário. Tá ok? Um abraço, até mais.